Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje nós vamos falar sobre a inspiração do Espírito Santo na escrita das Sagradas Escrituras. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus para escreverem a revelação de Deus. Eu já disse isso algumas vezes, mas sempre é bom repetir. Se a Bíblia fosse escrita por Deus, você não conseguiria ler a Bíblia, porque seria algo glorioso e seria impossível de ser vista pelo homem, por causa da glória de Deus que estaria no texto. Então ninguém conseguiria sequer copiar ou mesmo se aproximar desse texto. Por isso, Deus revelou a homens para que homens escrevessem a sua palavra. Ele escolheu alguns homens especiais e se manifestou a eles para que eles ouvissem a sua voz, ouvissem a sua palavra e escrevessem na linguagem humana e em mídia que o homem pode perceber e entender. Deus não poderia jamais escrever um livro e dar para você. Pessoalmente, não poderia, porque você não resistiria à glória daquele elemento. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Inclusive, temos um exemplo disso no Velho Testamento, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela continha as tábuas da lei e continha a vara de Moisés e um pouco do maná. E essa arca, ela era fechada, estava a presença de Deus ali. E as pessoas não podiam olhar dentro, porque se olhasse dentro, morria. Existem casos, inclusive, em que uma pessoa, eles foram aparar a arca quando ela estava sendo carregada pelo sacerdote. Ela tentou, quase balançou um pouco, eles foram aparar e foram fulminados. Por quê? Porque a glória de Deus estava naquela arca e Deus definia algumas pessoas para terem acesso a ele de forma específica, de forma santa, separada. Portanto, não poderia vir diretamente a todas as pessoas a palavra de Deus. Ela teria que passar por homens que estariam entre nós e Deus para receber essa mensagem. Mas estariam entre nós e Deus apenas como receptores iniciais da mensagem e não como receptores finais, porque nós somos receptores finais da mensagem de Deus. Portanto, eles estavam ali somente para colocar em mídia acessível ao homem, numa glória, que nós chamamos de glória, ou seja, a natureza humana, natureza carnal, a glória da natureza que seja específica ao homem. Se Deus escrevesse a sua palavra na glória dele, nós não conseguiríamos suportar. Portanto, tinha que ser por seres humanos. Então esse argumento de que foram homens que escreveram, era claro, tinha que ser homens, tinha que ser, não tinha outra coisa. E pensando nisso, nós vamos entender que a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo nesses homens para que eles levassem e trouxessem a palavra de Deus. Alguns desses homens, antes de escrever, pregaram por muito tempo aquela palavra e depois escreveram aquela profecia. Alguns desses homens narraram até histórias de Israel, dos reis de Israel, para que eles, na verdade, mostrassem o caminho que ia dar no Messias, em Jesus Cristo. Percebe? As coisas foram dirigidas pelo Espírito Santo. Quando você pega as Sagradas Escrituras, você observa que desde Gênesis até o Apocalipse, há um fio condutor, e esse fio condutor leva sempre a Jesus. Sem o Novo Testamento, o Antigo Testamento é incompreensível. Por isso que alguns seguiam por tradições e por recomendações e por comentários, porque o Antigo Testamento não é completo em si, ele precisa do Novo Testamento para completar a ideia de toda a revelação de Deus. Bom, entendendo isso, nós precisamos saber que Deus falou pela boca dos profetas, exatamente por esse motivo que eu acabei de falar para você, por uma questão de glória. E veja bem o que nos diz Atos 3:21. Ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, Deus tem falado através de seus profetas desde o princípio, tem falado das coisas que Ele quis fazer, que Ele
desejou fazer da forma correta. E esses profetas registraram a palavra de Deus e anunciaram a palavra de Deus. Atualmente, podemos dizer que são profetas aqueles que pegam a Bíblia e explicam a Bíblia às pessoas e mostram a ela que estão em pecado e que precisam se arrepender. Isso é profecia para os dias de hoje. Profecia no Antigo Testamento, inclusive, era uma forma do povo perceber que estava errado, se arrepender e se converter ao Senhor. E ainda assim é hoje. É conversão ao Senhor, pregação de arrependimento. E nós vemos que hoje estamos carentes de profetas, porque as pessoas não querem mais pregar o arrependimento. Elas querem pregar o quê? Querem pregar benesses, querem pregar bênçãos, querem pregar determinadas coisas que na verdade não são a vontade de Deus. Precisamos pregar sim o batismo por arrependimento, como pregava João Batista, e não ficar nos guiando por bênçãos e maldições e coisas desse tipo, que não levará a lugar nenhum. E as Escrituras foram produzidas também pela vontade de Deus. Não foram os profetas que quiseram escrever porque eles achavam que deveriam escrever. Aliás, as Escrituras foram feitas num período de 1500 anos. Nesse período de 1500 anos, algum escritor não conhecia o outro e às vezes uma escritura não estava à disposição daquele escritor que escreveu em determinado tempo. Ou seja, muitas vezes um não conhecia o outro em distância de tempo e nem conhecia a obra do outro, em alguns casos. E com isso, eles foram escrevendo e o Espírito Santo foi guiando, porque era a vontade de Deus. Veja o que diz 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma profecia foi dita porque os homens quiseram dizer. Os profetas não falaram o que eles queriam dizer. O verdadeiro profeta não diz o que ele quer dizer, diz o que Deus quer dizer. E nesse caminho, os profetas falaram dirigidos pelo Espírito Santo da parte de Deus. É o que nos diz o Novo Testamento. Portanto, podemos entender que a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas sob inspiração do Espírito Santo. Isso é fundamental entender. O que significa isso? Significa que hoje você tem a Bíblia Sagrada, conforme Deus quer que você entenda, conforme Deus quer que você aprenda. O que está ali é a vontade de Deus. E vão dizer assim, mas as traduções podem ter alterado alguma coisa. Mentira. As traduções, geralmente, elas seguiam como eu vou dizer assim, pela forma como nós falamos hoje em dia. Por exemplo, você pega a português João Ferreira de Almeida, versão corrigida. Ela é mais um pouco literal, ela segue inclusive o estilo de tradução da King James. E ela é uma tradução mais literal, ela segue mais ao pé da letra. E não explica tanto algumas coisas. Aí pode parecer estranho a você, porque às vezes usa um português que não é o português de hoje. É um português um pouco mais arcaico em algumas palavras. E mesmo essa tradução, às vezes ela é aperfeiçoada, porque existem algumas palavras que são traduzidas de alguma forma, que está certo, mas existe uma palavra mais precisa para aquilo. Por exemplo, pecar. Tem um texto em João 4, diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Ora, esse texto, há tempos atrás, era traduzido assim. Mas depois observaram que não é não peca. É diferente, o termo certo ali é não prevarica, que é permanecer pecando, que é estar pecando de propósito. Então ele diz que aquele que é nascido de Deus não prevarica. Você vai ler na sua Bíblia hoje e vai ver lá que está escrito prevarica, que é diferente de pecar, propriamente dito. Pecar é pecar de modo genérico. Agora, prevaricar é pecar de propósito repetidas vezes. Então fizeram um aprimoramento da tradução, mas não distorceram a tradução. Na verdade, o sentido acaba sendo o mesmo. E inclusive os textos antigos do Velho Testamento, os que nós temos hoje, são milhares de textos, de fragmentos, de textos completos, e que comprovam que eles conversam uns com os outros no mesmo tipo de assunto.
Às vezes você encontra algum probleminha, alguém pode dizer, mas o livro se degradou e houve algum problema, mas quando você encontra esse problema, você encontra uma letrinha que vai mudar um pouquinho a palavra. Um exemplo que eu gosto de dar, porque é bem fácil de entender, é, por exemplo, o texto de Crônicas, onde diz que Salomão tinha 4.000 cavalos em uma versão, e em outra versão diz que ele tinha 40.000 cavalos. Olha, 4.000 cavalos já era muita coisa para aquele tempo, e 40.000 era muito mais ainda. Mas os estudiosos, quando foram ver, percebem o seguinte, que para fazer de 4.000 para 40.000 era somente um pontinho do lado da letra. Botava um pontinho. Então, muito provavelmente, os 40.000 foram um pontinho que caiu por acidente, uma pequena sujeira, alguma coisa, e ficou ali como 40.000. E todas as outras diferenças da Bíblia são nesse sentido, que quando você pega o contexto, ele te dá o mesmo ensinamento. Tanto faz se é 40.000 ou se é 4.000. Muda alguma coisa de que ele era muito rico? Não, ele era muito rico. É isso que quer ensinar, que Salomão era muito rico. A informação básica era essa. Se era 40.000 ou 4.000, não é tanto o problema. Quando existem alguns problemas, Deus providenciou para que esses detalhes não fossem comprometedores com a doutrina propriamente dita. Então, nós vemos aí que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus e que ela chegou até nós sob a proteção de Deus para que nós conhecêssemos a verdade. Um outro dia eu vou falar com você sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas contra isso. Mas hoje nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo eu falo sobre esse assunto. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.